O rude gnu é o verdadeiro astro do Serengeti. Seu compromisso de retorno tem cerca de 1 milhão de anos. E este retorno é a atração que muitos têm esperado. Um gnu adulto não é brincadeira. Com 270 quilos, ele pesa mais que um leão. Ele tem chifres afiados, cascos e bom senso. Os predadores estão esperando pela presa mais fácil. E ela está prestes a chegar. Com tanto pasto à disposição, a estação das chuvas é a época ideal para se dar à luz. Mas os gnus são os únicos bovídeos que sincronizam a época do nascimento de seus filhotes. Em algumas semanas, 90% dos filhotes terão nascido. Mais presas do que os predadores conseguirão comer. De todos os filhotes que nascerem hoje, um se tornará o alvo dos predadores daqui. Em cerca de 7 minutos, esta recém-nascida aprenderá a correr. Sem lugar onde se esconder, ela não terá escolha, senão correr. Os predadores estão esperando para capturar os desgarrados. Se não conseguir acompanhar a mãe, ela morrerá. Momentos após o nascimento, ela enfrenta seu primeiro teste de sobrevivência. Os gnus protegem os filhotes formando bandos, mas o bando se move para longe de uma ameaça e em direção a outra. Em questão de mais um dia, ela já conseguirá acompanhar o grupo. Mas seu destino será decidido em segundos. A mãe não pode salvá-la. E as hienas não conseguirão pegá-la. Sabe-se que felinos brincam com seu alimento, mas o que acontece a seguir é inédito. Um gnu recém-nascido não sabe que os leões são inimigos. Só um milagre poderá salvar este filhote. De repente, este milagre acontece.
O instinto atrai a recém-nascida para o aconchego da mãe. Talvez esta leoa tenha perdido seu próprio filhote. Por um capricho da natureza, a leoa salva esta recém-nascida das hienas. Mas até quando ela estará segura aqui? Finalmente, uma distração. Apenas a natureza sabe por que a leoa a deixou ir. Mas onde está a mãe? A pior ameaça aos recém-nascidos é a separação. Ela está indo de mal a pior. Está com frio, faminta e sem a mãe. As chances de sobrevivência são pequenas. O filhote perdido sobreviveu à noite e não está mais sozinho. Mas qual delas é a mamãe? O filhote saberá pelo chamado dela. Uma mãe tem leite suficiente apenas para uma cria.
A fome é tanta que procura leite em qualquer lugar. Ela não é bem-vinda aqui. A recém-nascida tem apenas algumas horas para encontrar a mãe. As probabilidades estão contra ela, mas o destino está do seu lado. É o regresso ao lar. Vinte e 24 horas após ter perdido seu filhote, mãe e filha se reencontram. Ameaçada pelas hienas, salva por uma leoa. Finalmente salva. Vamos chamar esta recém-nascida sortuda de a sobrevivente. Alegre hoje, ameaçada amanhã. Poças d'água se transformam em pântanos, e lagos se tornam armadilhas. A mãe da sobrevivente está presa. A sobrevivente é muito leve para atolar, mas a mãe dela é pesada demais. Abandonar a mãe é como abandonar a vida. Mais uma vez, a sobrevivente está sem mãe e indefesa. É a hora perfeita para um oportunista. Eles só vieram aqui beber água, mas talvez vão embora com a barriga cheia. Outro grupo tem a mesma ideia. À medida que a terra for secando, os predadores precisarão dividir a água restante. Mas quem ficará com o jantar?
Ela escapou. Mas e a mãe? Ela também é uma sobrevivente. Tal mãe, tal filha. Mas o teste mais difícil da sobrevivente ainda não chegou. Uma armadilha mortal. Com 4 semanas de idade, a sobrevivente começa a mais longa migração da Terra. Para um animal que vive dos pastos, a vida gira em torno da chuva. Ainda não há seca. As chuvas simplesmente foram para outro lugar. Portanto, os gnus devem fazer o mesmo. O Serengeti é maior que a Sicília. A cada ano, os gnus vão de pastagem a pastagem. Uma jornada de 3.200 quilômetros em um ritmo tão antigo quanto a humanidade. A sobrevivente e a mãe não podem ficar mais de 2 dias sem água. Finalmente, água. Para a sobrevivente, a migração é o teste mais difícil. A jornada toda está cheia de armadilhas. Ao longo do caminho, os velhos, doentes, aleijados e perdidos são deixados para trás. A sobrevivente e a mãe dela chegam a pastos mais verdes e a uma tradição anual: o cio. Milhares de machos estão ansiosos para acasalar e para repelir qualquer rival. Cada macho forma seu harém com até 50 fêmeas e filhotes. Durante as próximas 3 semanas, os machos mal irão se alimentar. Eles estarão muito ocupados protegendo seu harém de ameaças. Jovens solteiros, ansiosos para separar uma fêmea do bando.
É desistir ou se mostrar? Parece violento, mas é tão sério quanto uma luta profissional. Um dia, os filhotes de guepardo ameaçarão o bando. Uma mestra da caça os ensinará. Ela encontrou seu alvo, a sobrevivente. Os guepardos são os corredores mais rápidos do mundo. Eles chegam a 110 km por hora. Mas eles são velocistas e não maratonistas. Depois de 275 metros, ela está sem fôlego. O disfarce a permite começar a perseguição o mais próximo possível. É inútil. A sobrevivente está bem protegida. Guepardos fêmeas evitam gnus adultos. O risco de um ferimento supera a possibilidade do ganho. Ela precisa de um alvo mais fácil. Um guepardo solitário pode ficar 5 dias sem caçar, mas com tantas bocas para alimentar, ela provavelmente voltará a caçar amanhã ou hoje. As hienas têm sua própria despensa para guardar seu alimento. Elas são boas nadadoras, então enterram a presa aqui como esquilos que armazenam seu alimento para épocas difíceis. As hienas são os carnívoros mais abundantes do Serengeti. Elas vivem em bandos de até 90 membros cooperativos e inteligentes. Geralmente empilham os animais que matam para protegê-los de outros carniceiros. Dotadas de um estômago ácido, elas conseguem ingerir carne podre. É julho e os gnus se embrenham em sua jornada, agora na estação das secas. Quanto menos pastos, mais eles se deslocam. A sobrevivente e a mãe viajam centenas de quilômetros e a cada metro elas penetram em territórios hostis.
A sobrevivente tem mais vidas que um gato, mas à frente está um perigo mais rápido que ela. Um certo carnívoro consegue acompanhar a migração e ele sabe o que o espera. Problemas. O rio Grumete fica raso na estação das secas, mas continua forte o bastante para arrastar um gnu adulto em sua correnteza. A sobrevivente está mais forte agora, mas a correnteza não é a única ameaça. O crocodilo do Nilo pode chegar a 6 metros de comprimento. Alguns são mais pesados que um gnu. Eles conseguem devorar metade de seu peso em apenas uma refeição. Essas criaturas comem qualquer coisa e não têm medo de nada. Depois de marchar o dia todo, sobrevivente está com sede, mas é cautelosa. Ela está num dilema: morrer sem água ou morrer dentro dela. Pode ser suicídio, mas seu instinto de continuar é antigo e forte demais. Alguns desses gnus fizeram essa travessia dezenas de vezes, mas para a sobrevivente isso é algo novo. Os que sobrevivem à correnteza e aos crocodilos ainda têm que enfrentar o comitê de recepção. Finalmente, a mãe da sobrevivente cria coragem. E a filhote a segue.
A grande travessia dos gnus acabou. Rio abaixo estão os mortos, os que estão morrendo e os corajosos. Sobrevivente e a mãe. Pegos. As mandíbulas de um crocodilo versus a vontade de sobreviver. Foi uma grande fuga, mas ainda não aplaudam. Na grande migração, a segurança fica um passo à frente. Ao contrário dos outros moradores do Serengeti, as aves de rapina têm um lugar só delas. Poucos intrusos ousam vir aqui, e eles são inofensivos. Elas têm tudo aqui. Temperaturas mais amenas, muita água e uma visão de sua próxima refeição. Confortavelmente e em segurança, elas esperam pelas melhores notícias. A desgraça de outra criatura. As preces do Maasai foram respondidas. Novembro traz a estação das chuvas. Mas todo este sofrimento teve um consolo. Depois do dilúvio, vem a bonança. Eles estão de volta. Talvez os gnus sejam capazes de sentir o cheiro da chuva, ou talvez eles liguem os trovões ao céu. É dia de aniversário. Os irmãos completaram 1 ano de idade e estão todos saudáveis. Ele foi vítima da estação da seca e quase uma refeição de uma leoa esfomeada. Aqui a maioria dos deficientes físicos estaria perdida, mas os guepardos têm um bom plano de saúde. Os irmãos ficam juntos e dividem as refeições. Os filhotes, tão indefesos há 1 ano, finalmente são uma ameaça à sobrevivente. Agora, eles sabem caçar. A população de predadores crescerá logo.
A natureza revitalizou o local de nascimento da sobrevivente. A migração completou um ciclo. Entre as centenas de milhares de gnus daqui está um sem igual. A sobrevivente. A mãe dela também retornou, mas tomou seu próprio rumo, pronta para acasalar novamente. Pela primeira vez, a sobrevivente enfrenta a morte sozinha. A hora de mostrar o resultado de um ano em formação finalmente chegou. Os irmãos guepardos versus a sobrevivente. Três contra um. Pobre sobrevivente. Mas os irmãos é que são dignos de pena. A sobrevivente sabe se defender sozinha. Já se foi o tempo em que a sobrevivente era o inimigo. Agora, ela é seu aliado. No auge da saúde física, ela completa mais 2 migrações e entra em uma nova fase de sua vida. Por todo o grupo, as sementes semeadas durante o cio estão prestes a dar frutos. Entre as novas mães, está a sobrevivente. Bem-vinda, nova sobrevivente. Juntas, elas farão perigosas maratonas onde bilhões de outros sobreviveram. Os gnus vivem mais de 20 anos. Seu truque? Continuar em movimento.
Versão Marshmallow São Paulo. Os peixes aqui são